Saudações coringas, aqui é a Lara e estamos conversando sobre acolhimento, então eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a dificuldade em ser acolhido, que muitas vezes tem muitas outras camadas anteriores a essa dificuldade. Então, vamos lá. Tem um assunto que foi muito forte pra gente enquanto estávamos discutindo esse tema, né? A gente, eu digo voluntários aqui no projeto, que foi quanto muitas vezes é muito mais fácil pra gente pedir ajuda, né? Estar disposto a ser acolhido por alguém que a gente não conhece, mas que sabe que vive algo parecido, do que pelas pessoas que estão mais próximas a nós. Vou dar um exemplo, lidando com essas situações, né? A gente vê muitas pessoas no NA ou no AA, Narcóticos Anônimos ou Alcoólatras Anônimos, que preferem 1000 vezes estarem ali conversando com pessoas que muitas vezes elas não conhecem, mas que sabem que vivem as mesmas experiências e que não vão julgar, não vão impor mudanças, não vão esperar coisas delas que elas não conseguem produzir. Enfim, essas pessoas que entendem a experiência delas do que falar com a família, por mais que essa família seja amorosa, acolhedora, ou do que falar com amigos, por mais que esses amigos tenham sido escolhidos, né, para estar ali, que sejam pessoas carinhosas, receptivas. Às vezes é muito difícil a gente falar com essas pessoas e é mais fácil falar com quem nos entende, né? É mais fácil estar num grupo onde a gente pertence. Por que isso? Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Muitas vezes a gente se vê preso em uma ideia de precisa pedir ajuda. Sempre que algo dá errado, sempre que algo tá ruim, sempre que estamos tristes, incomodados, a gente precisa pedir ajuda. Isso, nesse mês, é ainda mais simbólico, né? Porque estamos no mês de campanha do Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio. E uma das coisas que mais se ouve é peça ajuda, fale, a fala ajuda. Mas a fala, às vezes, é muito problemática, às vezes é muito difícil. É muito difícil pra gente falar, é muito difícil pra gente pedir ajuda. Por que isso? Porque pedir ajuda parece simples, né? Você chegar e falar, eu preciso de ajuda, mas é muito complexo, tem muitas nuances que a gente precisa levar em consideração. As pessoas que estão ali por trás são muito mais complexas que uma simples frase, né? Eu preciso de ajuda. O que acontece é que na lida com o sofrimento mental e psíquico, e eu aqui estou falando enquanto estudante de psicologia, né? Então na lida profissional com isso, a gente entende que as pessoas têm medos, têm receios, os sofrimentos que a gente está falando, né, que precisam de acolhimento, normalmente são sofrimentos que já são agravados pelo julgamento, pela culpa, pelo incômodo que a gente sente que está dando às outras pessoas ao nosso redor, pelo medo de que algo vai ser imposto pra gente. Quantas vezes na lida com pessoas em vulnerabilidade extrema, assim, vulnerabilidade social, então, por exemplo, pessoas que moram na rua, né, em situação de rua, elas têm uma dificuldade tremenda em aceitar que qualquer pessoa chegue naquele espaço. Por que isso? Porque a sensação é de que essa pessoa nunca viveu o que eu tô vivendo, ela tá chegando aqui e querendo que eu faça isso. Ela não sabe do que eu quero, ela não sabe do que eu vivo. Então essa é uma outra violência, é um outro sofrimento que vai agravando as coisas ali. O que significa que muitas vezes é ainda mais difícil ser acolhido, porque a expectativa é de que vai ser imposto algo e que essa imposição vai causar um outro sofrimento. Então tem essas nuances, né, para trás do peça ajuda, do se deixe ser acolhido, porque o acolhimento é muito difícil, não só para quem vai propor ele, né, para quem acolhe, porque isso a gente discutiu muito aqui dentro também. A gente sempre fala que a gente tem que estar disposto a ajudar, que a gente tem que estar disposto a acolher, que a gente tem que estar atento aos amigos, às pessoas à nossa volta, entender como todo mundo tá, e prestar atenção, e cuidar,
enfim, tudo isso que é de fato muito relevante. Mas, por outro lado, isso é muito difícil, né? Negar um espaço de conforto para acolher uma outra pessoa é muito complexo. E às vezes a gente não tem essa força toda, às vezes a gente não tem essa garra mesmo, né? Essa disposição. Por quê? Porque às vezes a gente precisa do nosso próprio acolhimento, às vezes a gente tem outras questões para resolver, não tem a disposição, a força mesmo de parar para resolver o que está sendo proposto ali e que nem é tão nosso assim, é de outra pessoa. Mas para além de ser difícil para quem acolhe, também é difícil para quem está sendo acolhido. E isso a gente pensa muito pouco, porque a gente fala assim, você recebeu acolhimento, ótimo. Não é bem assim, né? Se dispor a ser acolhido significa mostrar muitas fragilidades, colocar para fora muitas coisas dolorosas, difíceis, né? Estar frágil ali, estar à mercê de outra pessoa. Então, ter quem nos acolha como gostaríamos de ser acolhidos é muito importante, até quando a gente fala no âmbito profissional. Eu vou dar um exemplo muito óbvio para algumas pessoas e muito complexo para outras. Eu, enquanto estudante de psicologia, tenho construído as ferramentas para lidar com pessoas e suas questões, né? Seus sofrimentos, suas angústias, suas questões mesmo. No entanto, se essa pessoa chega para mim com uma questão que eu não entendo, eu ainda tenho as ferramentas teóricas, as ferramentas, enfim, técnicas, né, profissionais, para lidar com aquela questão e para ajudá-la a lidar com essa questão. Mas se essa pessoa chega para mim com uma vivência que eu não entendo de forma palpável, né, que eu não consigo sentir, vai ser muito mais difícil que eu consiga ajudá-la. E se eu fico me deixando levar só pelo profissional, só pelo técnico, logo eu perco a conexão humana, que mesmo nesse âmbito de acolhimento profissional é o mais importante ali, né? Eu estou me especializando na teoria junguiana dentro da minha graduação, e Jung fala uma coisa muito legal, que é quando você vai tocar uma alma, quando você vai tocar uma pessoa, você precisa, para além de ser um médico, um psicólogo, um profissional, ser outra pessoa. Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é importante entender que a conexão pessoal, a conexão sensível e humana é o mais importante dessas relações de acolhimento, mesmo no âmbito profissional. E se chega para mim uma pessoa com um sofrimento muito profundo, um exemplo simples, com relação à raça, né? Eu não me entendo dentro da minha negritude, eu sofro racismo, eu tenho tal e tal questões, enfim, essas questões que eu até tenho as ferramentas técnicas e teóricas para lidar com isso. Eu até consigo abrir um livro, pegar uma teoria e trabalhar em cima dela. Isso não é a parte difícil. A parte difícil é essa pessoa chegar para mim com essa questão pensando, mas ela é diferente de mim, mas ela é branca, ela não vai entender as questões particulares da minha vivência. A mesma coisa, um psicólogo homem cis lidar com questões da feminilidade. Um psicólogo cis-hétero ou uma psicóloga cis-hétero lidar com questões LGBTQIA+, que são muito particulares da vivência, né? A gente até tem a teoria, mas o acolhimento em relação à sensibilidade daquele assunto é diferente quando você tem a vivência, quando você consegue sentir aquilo, uma identificação, um pertencimento naquele espaço. É diferente para quem está pedindo ajuda, porque se sente mais confortável, mais tranquilo em trabalhar aquilo, né? Em expor aquela fragilidade. E é diferente para quem está acolhendo, porque é mais fácil acolher algo que você entende, né? Você não tem as barreiras humanas também do julgamento, de tentar entender, de tentar esmiuçar. A reflexão toda por aqui, eu já falei demais, é essa, de que
A gente fala em pedir ajuda e parece muito simples, e é de fato muito importante, muito relevante. A gente não pode de jeito nenhum desmerecer essa necessidade, mas a gente precisa começar a entender de forma profunda, crítica, né, os detalhes por trás desse pedido de ajuda. O que acontece, né, naqueles fios embaraçados por trás de um simples acolhimento. A gente precisa acolher as pessoas, sim, mas enquanto pessoas nós temos as nossas complexidades também. E enquanto pessoas a serem acolhidas, elas também têm as suas complexidades. Então a gente precisa começar a repensar, né, e a aprofundar o nosso pensamento acerca das relações de acolhimento e das dificuldades dessas relações. Essa era a proposta de reflexão hoje. Eu espero ter plantado uma sementinha em algum lugar para vocês e que a gente continue discutindo esse tema para bastante tempo aí à frente, não só agora nesse mês, mas que a gente possa manter esse pensamento conosco, né? Manter essa reflexão conosco. É isso, se vocês quiserem ver mais sobre o tema e conversar mais sobre o tema, deixo aqui o Instagram do projeto, @Projeto Coringa, e o site projetocoringa.com, nos quais tem publicações sobre o assunto, produções artísticas. Logo, logo tá saindo a revista Coringa, então a gente vai poder provocar mais sementinhas aí dentro, conversar mais profundamente sobre o tema. Obrigada por me ouvirem, um beijo!